Boa tarde a todas. Estamos aqui reunidas com o planetadigital.help, trazendo também conosco para essa conversa virtual o grupo de trabalho Gênero e Raça da UPMS, Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Vamos falar primeiramente com a Lourdes. Lourdes, por favor, se apresente. Apresenta. Lourdes Helena de Jesus da Rosa. Eu conheci vocês através do UPMS, no curso realizado em 2019, né? Sou socióloga de formação, pesquisadora de história, principalmente no que concerne a etnia negra, e fotógrafa. A minha fotografia, ela é mais, assim, de inclusão social, né? E o que eu gostaria, assim, que o grupo nos ajude, eu também, né, para torná-lo mais ativo no que concerne o papel da mulher dentro do PMS, né, no que concerne a questão de raça, de gênero, né, e que possamos, né, trabalhar juntos para sairmos dessa pandemia que estamos vivendo, né, nos encontrarmos virtualmente um dia, né, tá certo? Ok. Gente, deixa eu dizer uma coisa, porque talvez os nossos espectadores não saibam. O PMS, Universidade Popular dos Movimentos Sociais, foi criado pelo sociólogo português Hugo Boaventura em 2003, durante o Fórum Social Mundial. Desde então, têm sido feitas edições em diversos países. No Brasil já houve algumas edições. Em 2019, este grupo de mulheres aqui são algumas das pessoas que fizeram a edição desse curso. Este curso da UPMS foi realizado em Porto Alegre pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pelo IACOREC e pela Casa de Hip Hop de Esteio. Magda, por favor, te apresenta. Boa tarde a todas. Meu nome é Magda Prates, eu sou advogada criminalista, atuante aqui em Porto Alegre, né, em região. Tive o grande prazer de conhecer as meninas, entre outras pessoas, no ano de 2019, né, na UPMS, realizada na Fundação Ministério Público, aqui em Porto Alegre. E é isso. Ok. Brenda, vamos lá. Tu, Brenda. Eu sou a Brenda, eu sou estagiária e sou estudante de Direito na Fundação do Ministério Público, né? E através da fundação que eu conheci, então, a UPMS. Sou pesquisadora também e foi na UPMS que eu tive a grande sorte de conhecer essas mulheres incríveis e tenho muito orgulho de participar desse grupo de trabalho. Obrigada, Brenda. Dani, por favor, te apresenta. Bom, eu sou a Daniele Souza, eu sou jornalista, atuo na Câmara Municipal de Novo Hamburgo, na TV Câmara, né? Sou responsável pela programação da TV Câmara em Novo Hamburgo e também fiquei muito surpresa assim, com os encontros que nós tivemos no curso. Foi muito bacana conhecer pessoas de várias lutas diferentes, né? Mas essas mulheres, principalmente, que acharam uma convergência, né, durante o curso e se reuniram também para pensar na questão feminina e feminista. Ok. Gente, para colocar para vocês, para entenderem o que aconteceu em 2019 na Fundação do Ministério Público, a edição desse curso foi feita através de um edital do Ministério Público e muitas pessoas se inscreveram no Rio Grande do Sul. No entanto, somente algumas foram escolhidas. Não sabemos qual o critério, mas, enfim, muitas pessoas que representam e representavam movimentos sociais, não é? Uma parte da sociedade. O curso consistia numa troca de saberes, não os saberes do colonizador, não aquele saber das academias, da faculdade, da universidade tradicional, não é? Então, foi nesse contexto que homens e mulheres se reuniam todos os sábados, das 8 ao meio-dia, e aprendemos com diversas pessoas de diversas etnias, de diversas matizes, quilombolas, indígenas,
mulheres, homens, e nós trocamos esses saberes para serem replicados nos movimentos que nós frequentamos. E nesse contexto, algumas de nós mulheres, e eu creio que a maioria, sentiu que faltava algo. E durante os cafés, a pausa, que era breve, de 15 minutos, começávamos a conversar e o movimento de criar esse grupo de trabalho de raça e gênero, ele brotou de um anseio coletivo das mulheres que estavam fazendo esse curso. E é esse percurso que nós gostaríamos de dividir com vocês, mas deixando claro que aqui faltam muitas mulheres, não é, que participaram desse trabalho. Nós acabamos elaborando um documento que depois, com a concordância de todas, podemos publicizar. E é disso que nós íamos conversar hoje aqui. E agora nós gostaríamos de saber qual a opinião de vocês desse movimento maravilhoso que fez com que nós nos reuníssemos, as mulheres, dentro da UPMS. Vamos começar pela Magda, então vamos seguir com uma ordem de apresentação? Pode ser? Pode ser sim. Eu só vou fazer uma complementação na tua fala, porque eu tenho a impressão, até pela ficha de inscrição que nós preenchemos, que o critério determinante, digamos assim, para a seleção das pessoas que participaram da UPMS foi a militância, né? Estar inserida ou inserido em grupos de trabalho que já desenvolvessem alguma atividade dentro da militância, fosse no movimento LGBT, no movimento negro, no movimento quilombola, que também são tem aí suas peculiaridades, suas particularidades, no movimento feminista, né? Eu acredito que esse tenha sido um determinante na escolha dessas pessoas que participaram no ano passado dessa primeira edição, digamos assim, aqui em Porto Alegre. Né? E o que eu percebi do contato assim, que eu tive? Em primeiro lugar, foi uma grande satisfação, porque foi diferente de tudo o que eu imaginava. Eu te confesso que eu não tinha muita pretensão, assim, era um curso que eu sabia que era voltado para as minorias, né, e onde eu me encaixo, né, em razão de ser uma mulher negra e nascida e criada em zona periférica. Então, era um lugar onde eu queria me sentir acolhida e acabei tendo uma grata surpresa, porque lá eu vi muita coisa que eu não imaginava. Eu fiquei sabendo que nós temos, inclusive, uma rainha negra, né, reconhecida em sua comunidade. Agora eu só não vou me lembrar a comarca, a cidade. Moçambique de Osório. De Osório. Exatamente. E isso era uma coisa que para mim passava assim, muito distante. Eu nunca imaginei ter contato com aquele tipo de cultura, porque muito embora eu seja uma mulher negra, né, eu não sou aquilombada. E para mim passava muito distante toda essa questão da pauta negra, da pauta feminista, porque a gente sabe que não é uma coisa fácil, não é uma luta fácil, e não é fácil se racializar, não é fácil, enfim, se tornar feminista. Então, o curso veio para mim nesse sentido, né? Eu acredito que... Só que, assim, a maioria das pessoas que vai nos assistir não sabe o que são quilombolas. Poderia explicar rapidamente para nós o que significa quilombola? Claro. O sentimento ou a forma de aquilombamento, pelo que eu entendo, né? Não vou aqui dar um conceito, digamos assim. Acho que é pena que a Lourdes não está, porque acho que ela poderia falar. Eu estou ouvindo, ainda estou ouvindo. Então tu me corrige depois se eu disser algo equivocado, tá, Lourdes? Mas, enfim, o aquilombamento é o viver em comunidade, né? O viver em comunidade entre os teus pares, né? Aquelas pessoas em que somos todos iguais, né? Não tem, é um senso de coletividade, é um senso de um ajuda o outro, né? E ali se debatem diversos temas, a negritude, o feminismo negro, né? Sobretudo porque nós sabemos que dentro do feminismo ainda tem que ter esse recorte de raça, porque os problemas que as mulheres brancas enfrentam são diferentes dos problemas que as mulheres negras enfrentam, sobretudo as mulheres negras e pobres, né? Então, dentro dessa comunidade, dentro desse aquilombamento, tem toda essa discussão
E aí acho que a Lourdes é a pessoa mais apta a, enfim, dar o conceito técnico sobre o que seria o aquilombamento. Eu ia te pedir para a Lourdes, se ela puder contribuir. Eu vou falar, quando daqui a um pouco eu vou ter saído, que eu estou assim no limite até. É o seguinte, quilombo, tá? O conceito quilombola surgiu de comunidades que estavam assentadas em determinadas terras, herdadas dos seus patrões, dos seus senhores escravos. Aqui em Porto Alegre, temos lá em... Onde nós estivemos lá na Casca, né? Casca, lá temos nós em estivemos. Casca, temos em Morro Alto, temos em frente ao Gigante da Beira Rio, temos no final da Rua da Praia. Na verdade, mas são formas diferenciadas, são formas diferenciadas de quilombo, porque assim, temos quilombo rural e quilombos urbanos. Os quilombos rurais são o seguinte: os senhores de escravos deixavam para seus escravos como herança as suas terras. E aí ficava. Claro que a elite da época e os parentes não deixavam, e se fez uma guerra jurídica. Com o tempo, se tornou uma terra quilombola. Com o tempo. Isso estou falando dos quilombos rurais. Não necessariamente tem discussão de gênero, raça, do papel da mulher negra, do papel da criança, do homem. Essas discussões nem sempre existem. Existem alguns quilombos, mas não é. Então, nos anos 80, se reivindicou isso perante a justiça, que as terras onde moravam os negros, tinha uma comunidade de negros oriundos desse lance da herança, no caso do quilombo rural, porque a grilhagem e os poceiros estavam tomando conta, né? Então, se criou uma lei que dê proteção para essas comunidades. Quando comprovado, eles criaram uma série de empecilhos, mas conseguiu se provar que estão morando ali por determinado tempo e ali ficam. São terras deles intocáveis. Tá? Quilombos urbanos. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos a Flores, o Silva, a Areal da Baronesa. O que é que acontecia? O seguinte, o centro de venda de escravos aqui em Porto Alegre era na Redenção. Né? Então, se tornou uma comunidade negra ali em volta, ali onde é o Rio Branco hoje. A especulação imobiliária empurrou essa gente para a Cidade Baixa, né? E ali eles ficaram. Aí, quando a especulação imobiliária quis tirar esse núcleo dali, eles entraram com a reivindicação de posse de terra e a de Cidade Baixa, ali o Areal, acho que ainda está em discussão, mas Flores já ganhou, a família Silva ganhou, tá? Já está vinculada. É o mesmo problema ali do Cacique, Padre Ramos, uma família que morava ali há 40 anos, aí o diretor do Padre Cacique, para quem não sabe, é um asilo, né? É uma instituição de asilo, e é um terreno que fica ali do lado, grudado. O homem trabalhava assim, o patrono do grupo trabalhou por 40 anos ali dentro do asilo Cacique, e formou seu núcleo familiar, seus parentes, um grupo de 60 pessoas, e o pessoal estava reivindicando a posse de terra. O diretor atual do asilo Padre Cacique decidiu, por conta própria, empurrar o pessoal dali com a escavadeira na calada da noite. Isso aconteceu. Né? Fizeram um buraco, aí o pessoal se acordou e deu aquela coisa. Está em discussão jurídica. Né? O dono do Instituto Cacique, né, do Asilo Cacique, disse que nem que seja a última coisa que ele faz na vida, ele vai tirar aquelas pessoas ali. Ou seja, as comunidades quilombolas, como são chamadas, são grupos de negros que estão em determinado lugar, que estão ali há 40, 50, 60 anos, e que o Estado não chega até ali em termos de saneamento, de luz, para que eles possam ser expulsos mais para a periferia da cidade. Tá? Porque tem custo imobiliário, tem valor, porque o Silva fica ali no Encol, que é um bairro nobre, tá? Aqui no Padre Cacique é um bairro nobre, mas por que ele quer aquele terreno? É para vender, para fazer um condomínio para a elite. Esse é o motivo da expulsão. Estou demorando, né? Mas mais ou menos é isso. Então, tem dois tipos de quilombo, o rural, né, e o urbano. Tá? Em alguns, tem a discussão de gênero, raça, que é a ideia, o papel da mulher, a educação da criança, em alguns tem.
Tá? Outros não, porque as lutas são grandes, né, para chegar, mas que todos estão envolvidos no. Tá? Eu acho que eu expliquei, não sei se deu para entender. Não, explicou, Lourdes. Eu gostaria de dar uma complementação, porque agora começou a me vir e depois as colegas vão falar. Vamos passar um pouquinho a bola para todas, tá, Magda? Só queria, então, e me corrijam, por favor, se eu estiver errado. No tempo da escravidão, os escravos que fugiam se refugiavam em determinados lugares. Esses lugares eram chamados de quilombos. De quilombos. Por isso se diz, então, que são quilombolas, não é? Enfim, mas eu não queria entrar especificamente nisso, porque eu não sou especialista, mas é o que a gente sabe. Não, o que nós eu esqueci disso. A gente só gostaria, não de conceituar, mas que as pessoas entendessem o que é. Então, a maior parte dessas terras foram doadas para as pessoas negras logo após a escravidão, e essas pessoas vêm numa luta judicial em diversos lugares do Brasil, porque essa terra é deles, mas as pessoas querem justamente tirá-los de lá. Isso é em modo geral. Vamos ouvir a Brenda e a Dani um pouquinho, se querem complementar, por favor, nesse sentido, e depois vamos jogando, tá, gurias? Está gravando, com licença, está gravando, né? Depois me manda esse vídeo, por favor. Sim, sem dúvida. Um abraço, Lourdes. Muito obrigada pela tua contribuição. Nada, obrigada. Obrigada pelo convite. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, Lourdes. Tu queres ainda continuar na temática quilombola, Denise? Gurias, fica à vontade, vocês fiquem à vontade. A nossa conversa é sobre o GT que se criou dentro da UPMS, mas se vocês acham que podem contribuir e querem nesse sentido, tu e a Dani fiquem à vontade. O que eu acho que é interessante, talvez fazer uma complementação, é que a gente na UPMS teve a oportunidade de conhecer um quilombo, né? Que foi o Quilombo de Casca. E graças ao grupo de trabalho que a gente fez, algumas colegas olharam com muito mais atenção para as mulheres daquele quilombo, né? E aí, e talvez acho que o que foi mais rico foi justamente que a gente conheceu a beleza e a magnitude da mulher idosa, né? Porque o quanto aquelas mulheres daquele quilombo, elas eram ricas em experiência de vida. E a gente só pôde ter esse olhar mais atento para elas porque o nosso grupo de trabalho fez essa provocação, né? E me chamou muita atenção porque lá quem em grande parte até então estava contando as histórias eram os homens do quilombo, né? Isso. Enquanto as mulheres estavam fazendo a nossa comida, que depois a gente ia sentar tudo junto e tal. E passado o almoço, que as nossas mulheres do nosso grupo de trabalho então vão atrás dessas mulheres que estavam até então na cozinha e dizem, não, vocês podem nos oferecer para além da comida e que estava maravilhosa e que nos alimentou, né? Mas vocês têm muito mais a nos oferecer além disso. E aí trouxeram também elas para que elas falassem e contribuíssem com o olhar delas. Então, acho que isso foi uma visão muito rica que eu tive, assim. E eu vi que isso foi por iniciativa das mulheres do nosso grupo de trabalho. E tu, Dani, o que tem a dizer sobre isso? A única aula que eu não fui foi no dia da visita, porque eu já tinha uma viagem marcada, né? Fiquei bastante sentida de não poder ter ido, mas complementando o que a Magda falou sobre a Rainha Ginga, né? A minha avó, que para mim é uma pessoa fundamental, né, na minha vida, né, porque ela faleceu em 2018, ela era de Osório. Olha. E eu não conhecia essa história, eu fiquei muito impressionada de uma cidade super pequena, porque ela nos contava várias histórias dos bailes dos negros, dos bailes dos brancos, como é que era essa separação, e eu nunca tinha ouvido falar naquele grupo. E no dia que a Rainha Ginga
foi feita a fala sobre essa comunidade, eu tirei as fotos que eles levaram no grupo e entrei em contato com o irmão da minha avó, né? E ele disse sim, né? E depois eu tive a oportunidade de conversar com ele um pouco e ele ficou muito emocionado também de saber que essa história estava nos chegando, assim, que era como uma relíquia para eles, né? Então, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, né? Tipo, como que eu nunca ouvi falar disso? Parece que mesmo numa cidade pequena, uma cidade litorânea, em que todo mundo se conhece, minha avó era de lá, nasceu lá, né? Depois o sonho dela era ser enterrada lá, então nós fizemos a vontade dela e ela foi sepultada numa comunidade que é muito próxima ao Quilombo, depois eu fui descobrir onde essa comunidade fica. E eu nunca tinha ouvido falar, assim. Então, para mim, só essa experiência já foi muito, muito rica, assim. Mas também da gente descobrir do quanto essas comunidades, essas mulheres, essas histórias são veladas, né? De como se não tem pessoas que possam passar adiante. A história que a história não conta, né? Exatamente, isso se perde, né? E eu, aqui em Novo Hamburgo, né, eu moro no Vale dos Sinos, que é uma comunidade dita germânica, né, de descendência alemã, onde os negros são completamente escondidos. Eu sou de Porto Alegre, mas trabalho aqui já há mais de uma década. Eu venho buscado também conversar com mulheres da comunidade negra e de outras comunidades para contar um pouco essa história, né? Eu lembro muito bem, e a gente teve um encerramento do curso fantástico com a professora Petronilha, e ela falava do quão a gente tem esse papel, né? E hoje a gente tem tecnologia disponível, como a gente está usando agora, né? No tempo de uma pandemia, de poder gravar essas histórias, de escrevê-las em livros para passar adiante, né? Se nós não temos mais aquela história oral que vai passando dentro da comunidade, é também um pouco nosso dever, e daí eu me ponho também, né, na minha profissão enquanto jornalista, de contar essas histórias que estão escondidas e que não mostram, né? Porque assim como Novo Hamburgo se diz uma cidade de colonização alemã, nós temos para fora do estado uma visão de que o Rio Grande do Sul é um estado branco, que não existem negros, poucos negros no Rio Grande do Sul. Deixa eu te interromper um pouquinho para dar uma contribuição e depois colocar uma coisa para quem está nos assistindo. Há diversas mulheres que não estão presentes, mas que estão nos acompanhando. Nós vamos fazer outras edições, sem dúvida, como a Suelen Aires, que está neste grupo, que foi uma das criadoras junto conosco, a Maria do Carmo, a Maria Eduarda, não é? E diversas outras. Se vocês forem lembrando, a gente vai falando. Só para complementar isso que tu está dizendo, Dani, nessa aula que foi o professor Iosmar, que é um antropólogo e que mora em Osório, e a rainha Ginga, que se chama Francisca, ele nos contava o seguinte, que em Morro Alto, que é ali na estrada, é onde existe os quilombolas. Uma parte desses quilombolas, nos explicava ele, foram para Osório. E lá em Osório se criou isso que eles chamam de Maçambique, que vão explicar melhor para nós num outro momento, que seria uma versão quilombola musical, vamos dizer assim, que tem como fundo a Nossa Senhora do Rosário. Não é? Então, é toda uma complicação antropológica, uma explicação antropológica, e ele diz que lá essas pessoas se estabeleceram. Nós tivemos a oportunidade, algumas semanas, inclusive, de colaborar, porque a casa Hip Hop de Esteio e os Maçambiques se ajudaram durante a pandemia com cestas básicas, o que a maioria das pessoas não sabe, e é uma coisa fantástica, ou seja, as pessoas que menos têm
são as que mais estão dando, não é? Uhum. Para aqueles que não têm. Então, voltando um pouquinho ao nosso grupo, né, de gênero e raça, nominando essas colegas que também não estão, essas amigas, vamos fazer um bate-bola aí, gurias, falar um pouquinho do que a gente fez, e, enfim, quem quer falar um pouco? Eu quero, mas deixa eu só perguntar quando é que foi mesmo esse evento que vocês fizeram dessa universidade? Foi no ano de 2019. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né, meninas? Bah. Então, nos conta um pouquinho. Não, deixa eu só fazer uma retificação. Eu acho que eu e a Lourdes nós falamos um pouco de coisas diferentes, porque eu não estava falando propriamente de quilombo. Sim. Eu não estava falando de quilombo terra, espaço físico. Eu estava falando do sentimento de aquilombamento, que é exatamente aquilo que eu estava dizendo, que é do viver em comunidade. Porque quando eu digo que eu não vivo, que eu não era aquilombada até então, é porque eu não tinha esse sentimento de pertencimento a uma comunidade. Que são coisas diferentes. Uma coisa é o quilombo espaço físico, que daí tem a sua definição, o seu conceito na lei, é algo jurídico, né, histórico, né? E tem o sentimento de aquilombamento, que é algo que é inerente da pessoa, né? O sentimento que ela tem em razão da comunidade onde ela vive, aquele sentimento de pertencimento. Né? Então, só fazendo essa distinção. E tu tens hoje esse sentimento de aquilombamento? O que isso significa para ti? Eu tenho. Talvez eu não tenha ainda com a intensidade que eu gostaria, né? Mas hoje em dia eu já vejo que eu entro em debates raciais, em debate de gênero, em debate de raça. Hoje eu tenho uma militância, né? Hoje eu me digo, me classifico como uma militante, seja militante negra, seja militante feminista negra, né? Então eu acredito que hoje em dia eu tenho esse sentimento de pertencimento a uma comunidade feminina e uma comunidade negra, porque a gente sabe que tem que fazer esses dois recortes, né? Dependendo aí do local onde se está. Então, sim, eu acho que o curso ele veio muito para isso. Ele veio também para me fazer respeitar as diferenças de cada pessoa. Ele veio para me mostrar que, enfim, assim como a minha grama não é a mais verde, ela também não é a mais queimada, digamos assim. Ou seja, nós vivemos realidades diferentes e nós temos que respeitar elas. Seja de mulher para homem, de homem para mulher ou de mulheres para mulheres. Principalmente de mulheres para mulheres, porque nós ainda temos muito o machismo, né, impregnado na nossa sociedade. Isso faz com que nós tenhamos, inclusive, uma competitividade entre nós. Então, eu acho que esse sistema de aquilombamento, de pertencimento, ele veio talvez para amenizar esse sintoma, digamos assim. Tu abordaste diversos aspectos para as gurias entrarem também. E gurias, vocês interrompam a minha, a Mai, nós. Eu me recordo, e vocês certamente vão se recordar, que nós temos uma pirâmide no Brasil, não é? Sim. Cuja base é a mulher negra. Eu diria no mundo. Sim, com certeza é mundial. Gurias, falem um pouquinho, Brenda, Dani, vocês lembram da pirâmide, como é que é estruturada essa sociedade patriarcal? Bom, indubitável que na base da pirâmide estão as mulheres negras e no topo da pirâmide estão os homens brancos, né? E quem vem no meio? Claro, no meio, olha, no meio estão os homens negros e no meio estão as mulheres brancas. E, claro, inserindo também a questão econômica, que eu acho que ela é central também, né? Ela vai te movimentando, mas eu acho que esse aparato assim, que eu já fiz, eu acho que já diz muita coisa. E aí é que tá, e agora enquanto a Magda falava, eu fiquei pensando que talvez a grande riqueza do grupo de trabalho que a gente fez, pelo menos para mim, foi o seguinte. Quando a gente começou o curso, eu me lembro que eu estava simplesmente impressionada e eu me senti muito pequena perto de todo mundo, porque eu vi aquele monte de gente inteligente, gente que pensava muito além, sabe? Com carreiras já consolidadas, já tinha um tempo de caminhada. Então eu me senti muito pequenininha, assim, perto de todo mundo. E
eu achei muito legal, e isso realmente me mudou muito, foi que as mulheres, e isso foram as mulheres, sim, elas me puxam junto, quase que como que para dizer, não, tu não é pequena. E foi a partir de então que eu entendi o que significa empoderamento, né? Antes, para mim, eu não entendia muito bem o que significava, mas depois eu comecei a compreender que o empoderamento ele é uma construção coletiva e a gente, como grupo de trabalho, se empoderou para dar voz, não, mas para fazer ecoar a voz de todo mundo, sabe? E eu realmente, daí, as meninas me incentivavam tanto. Não, Brenda, fala, tu tem algo para somar na vida dos outros, tu tem algo para dizer. Tu é o que eu dizia, gente, sou muito novinha. E as gurias, não, mas tu tem alguma coisa muito legal para dizer. Sim. E então eu me senti diferente, me senti respeitada, me senti valorizada. Eu realmente fui empoderada pelo grupo de trabalho. E aí eu acho que isso foi bom porque eu consegui ver ainda melhor o curso, sabe? Eu acho que foi um processo que melhorou o meu processo dentro daquele curso. E, assim, só para terminar essa fala rápida, assim, para dizer que as mulheres ali da UPMS, elas realmente se tornaram inspirações para mim, sabe? Eu sempre tive uma conexão muito grande com as mulheres, mas elas se tornaram, e esse grupo de trabalho se tornou realmente inspiração para a mulher que eu estou sendo e quero ainda Que ser. maravilha saber disso. Dani, a tua impressão sobre tudo isso? Maravilha a tua fala, Brenda. Obrigada. Sim, eu acho que a união das mulheres foi fundamental, assim, para que a gente tivesse uma outra percepção do curso, né? A gente conseguiu juntar diferenças e diferentes gerações, né? Eu lembro que no primeiro dia de curso a gente fez um grupo para se apresentar e a Brenda ficou nesse grupo no qual eu estava. Ela e uma outra menina jovem, acho que é a Duda, né? A Duda, 18 anos. E elas estavam muito tímidas, assim, em falar um pouco da sua trajetória. E quisera eu, com 18 anos, poder ter um grupo assim que me acolhesse, né? Que tivesse uma outra percepção de vida. Porque nós tivemos por muito tempo, e eu sempre falo isso com outras mulheres que eu converso, a minha geração é uma geração que a gente tinha que ir lá, e a minha geração e criação, né? Que nós tínhamos que ir vencer sozinha, né? Depois que tu tivesse conquistado algum certo, né? Abrir o teu espaço à foice, aí tu podia pensar em se preocupar com o coletivo. E isso ao longo do tempo foi me incomodando bastante, né? A questão do tornar-se uma mulher negra também é um processo, né? Principalmente quando tu tem uma família que é mais miscigenada. Então, sempre alguém tenta te puxar para um outro, e eu lembro que essa era uma questão bem importante para a Brenda, né? Sim, é Então, verdade. Para a eu Magda acho... também, né? Né, Magda? Mas para mim até que nem tanto, porque para mim não causa tanta confusão quanto causa para Brenda. Inclusive, a Brenda teve problemas homéricos por conta disso, né? Enfim, não vamos entrar no mérito. Não, eu não digo nesse sentido. Eu digo com relação à observação que a Dani está fazendo, porque tu também tens uma família miscigenada. Bastante. E me recordo uma vez que nós fomos acompanhar uma colega numa palestra, uma colega negra da Comissão Especial da Igualdade Racial, que eu aprendi demais com vocês no carro, eu só fui a motorista, gurias. Elas passaram o tempo inteiro falando sobre o colorismo, né? E eu parece assim que o mundo desabou, meu Deus, existe tudo isso, né, dentro de uma família, não é interracial, como é que isso... Mas, enfim, continua, Dani, desculpe, te interrompendo. Essa é uma questão que nos atravessa, né? E a gente passa uma vida
crescendo e sendo chamada de morena cor de canela, e enfim, as várias nomenclaturas que a própria família te define e que tu não sabe muito bem quem tu é, né? Quando tu chega na vida adulta, tu percebe, quer dizer, vai se percebendo desde criança. E hoje eu também tenho uma família que é miscigenada, meu marido é branco, meu filho tem a pele muito mais clara do que a minha, mas também não tem a pele branca que nem o meu marido. E eu já começo, hoje ele teve aqui agora há pouco tentando interferir na conversa, mas desde 4, 5 anos, né, ele tem 6 hoje, eu já começo a introduzir esses assuntos para que ele cresça já com essa ciência, né, de quem ele é. Porque por muito tempo a gente foi colocado num limbo existencial que a gente não se definia enquanto mulher negra, mas ficava, eu sou parda, eu sou... E é uma questão que também, propositalmente, eu creio que divide as lutas, né? Então, eu acho que é bem... que tu é uma mulher negra, é isso que tu está nos dizendo? Estou dizendo isso e estou dizendo que eu quisera na infância, ter essa ciência, né? Eu sabia que tinha alguma coisa de diferente comigo em relação aos outros, porque eu estudei em alguns momentos em algumas escolas particulares, que eu sempre fui a única aluna ou uma das 2, 3 da turma, e só que eu não tinha alguém que me instruísse em relação a isso e várias outras questões, né? Então, eu acho que o grupo se fortalecer nesse sentido e acolher as mulheres mais jovens também, para dizer, não, olha, a gente já passou por isso, né, em algum momento, e assim como, né, a gente se torna mulher, a gente se torna uma mulher negra também, né? Porque é uma construção ao longo da vida que a gente vai, né, juntando o quebra-cabeça e também se fortalecendo nessas lutas, né? Isso é bem importante. Denise, eu posso atrapalhar depois? Só um pouquinho, Magda. Pegando esse gancho da Dani, eu queria, Magda, por favor, que tu desse uma contribuição nesse sentido, embora não seja, né, o objetivo do grupo hoje, né, dessa nossa reunião, mas eu gostaria que tu esclarecesse para nós. Fala um pouquinho dessa família miscigenada que tu também vive essa situação. Explica para a gente entender um pouquinho mais como é que tu vês. Pois eu te confesso que ainda me causa um pouco de estranheza quando eu escuto relatos tipo da Dani, da Brenda, porque, por exemplo, a minha família é totalmente miscigenada. Minha avó era branca, olhos verdes, cabelo liso, meu avô negro, pele bem escura, preto retinto, como a gente diz, né, escuro, né? Então eu tenho as minhas irmãs, os meus primos de todas as cores, né? Pessoas mais claras que a Brenda e mais escuras que eu. E para nós, sempre foi dito, passou de preto e branco. Então, nós todos nos víamos dentro da minha família como negros. Não tinha essa dúvida, nunca teve essa dúvida. Nunca teve na minha família essa dúvida. Tu entende? Depois da minha avó, somos todos negros, sem exceção. E assim nós fomos criados. Então, nunca teve dúvida com relação à negritude. E outra coisa que também ficou muito forte para mim, Denise, foi naquele curso que nós fizemos sobre feminismos, né? Ali na Jetra. Exatamente, aonde a maioria das mulheres eram brancas e se tratava muito a questão do patriarcado. E para mim também é uma coisa que soa estranho, porque a minha família, como é uma família de mulheres negras, é o matriarcado. Aqui quem manda são as mulheres, homem não tem vez. Porque todas nós, é sério, porque a maioria de nós, as mulheres casaram, tiveram aquele período curto ali de relacionamento, tiveram suas filhas e filhos, e os homens partiram para o mundo, tu entende? Então nós fomos criados pelas mulheres, né? Então é uma família matriarcal. Então, para mim, hoje em dia, conversando com outras mulheres, me chega para mim essas informações e me causa um pouco de estranheza, porque para mim a gente nunca olhou cor.
da pessoa. A gente sempre olhou a origem. Então, depois da minha avó, todo mundo que veio é negro, e não tem dúvida, independente da cor, da textura do cabelo. Todos nós sabemos que somos negros. Tanto é que o meu sobrinho, ele é mais claro que a Brenda, tem o cabelo mais lisinho, assim. E esses dias ele esteve aqui em casa tomando banho. Aí eu olhei pra ele pra brincar, né? Falei pra ele, nossa, tomou banho? Tu tá até mais branquinho. Ele olhou pra minha cara e disse, eu sou preto. 4 anos. 4 anos. Bem sério, tu entende? Então é diferente, Denise. É diferente. Obrigada pela tua contribuição. Gurias, eu queria puxar, porque senão nós vamos falar de patriarcado, de racismo, dessas coisas que é impossível tudo, é muita conversa, a gente não falar, né? Porque as coisas, na verdade, há uma transversalidade sobre tudo isso, há uma conexão muito grande. Nós não conseguimos separar a mulher da raça, não é? Nós não podemos mais, no século XXI, fazer um discurso único. Não é? Exato. Então, nisso aí eu quero fazer uma provocação para voltar para o PMS, porque daqui a pouquinho a gente já vai ter que encerrar esse vídeo. O que eu me recordo, nós éramos o quê? Cerca de 40 pessoas, né? Entre homens e mulheres, mais ou menos, numa sala, e nós sentávamos num semicírculo, né? Porque a sala não era circular, e olhávamos uns para os outros. E eu me recordo também como origem deste grupo de trabalho, gênero e raça, como é que a coisa começou? Porque existiam diversos módulos, todos maravilhosos, mas a gente só ouvia os homens falando. E aí, de repente, eu levantava a mão sempre, fazia uma crítica. A Magda, que estava lá do outro lado, também às vezes parava a aula, fazia uma outra sempre colega... as mesmas. A Suelen, né? A Maria do Carmo só não fez porque ela foi uma das nossas professoras, né? E outras colegas também. Eu acho que foi este o embrião, eu acho que foi um sentimento coletivo que nos uniu dentro daquelas salas de aula, que nós sentimos a necessidade de criar esse GT. E é disso que eu queria que vocês falassem agora um pouquinho, e como é que a gente encerrou no dia da formatura com a aula da professora Petrolina, recebimentos de diplomas, como é que nós construímos, desculpe, eu já vou colocando. Nós fizemos um documento no final, resgatando todo o tipo de mulher que tinha dentro daquela sala de aula. Colocamos o viés do machismo, do racismo, da homossexualidade. O que mais, gurias? Por favor, me ajudem, vamos lá. Falem vocês, bate bola. Eu falei sobre a questão da representação política, que é muito meu dia a dia, né? Da falta de mulheres, especialmente de mulheres negras, na representação política. A Duda falou sobre... A Duda, que tem também, 18 anos, falou sobre a homossexualidade, me recordo. Magda, Brenda... Eu me lembro que eu falei um pouco da questão da mulher mãe, mulher negra mãe. Eu acho que tu citaste também a experiência lá em Casca, não foi? No texto? Porque eu acho que Casca foi aquela experiência que eu falava antes, né? Riquíssima da mulher idosa falando, sabe? Até porque eu acho que a nossa sociedade, tenho certeza, a nossa sociedade não reconhece o idoso, no geral, né? Muito bem. E a experiência daquelas mulheres idosas foi muito grandiosa, até porque eu achei aquelas mulheres muito fortes. Muito fortes, e eu acho que talvez no passado delas, elas só não eram mais justamente por causa do machismo, mas elas realmente, eu fico imaginando o contato das meninas novinhas com elas, sabe? É por isso também que eu trago muito a questão da mãe, da avó, né? Porque eu acho que a experiência, a oralidade. Mulheres, assim, ó, mulheres com um caminhar, digamos assim, elas têm tudo para fazer grandes pessoinhas se tornarem grandes pessoas no futuro. Gurias, desculpa te interromper, Brenda, mas eu acho que a gente também não pode se furtar de falar das mulheres do Areal da Baronesa. Porque
Porque vocês lembram daquele vídeo que nós vimos, aonde elas foram as grandes protagonistas. As grandes protagonistas, enfim, da consolidação, do reconhecimento do areal da Baronesa como um quilombo. Lembram que, inclusive, no vídeo, elas comentam que elas tomaram a frente e que os homens foram os adereços, né? Elas foram porque eles vieram atrás. Só foram porque elas tiveram essa iniciativa. Ou seja, de todos os vídeos, enfim, dos locais em que nós fomos, o que para mim ficou muito claro é que sempre a iniciativa partia da mulher. E que a coisa, quando estava mais ou menos resolvida, depois que os homens apareciam, né, tomando conta do campinho e dizendo que eles que tinham feito tudo, quando na verdade não. Exato. E, gurias, se vocês recordam a Janja do Quilombo dos Alpes, né? Essa foi uma observação que todas nós, essas que vocês estão fazendo agora, justamente, as mulheres acumulavam diversas funções, não só aquelas da maternagem, do cuidado, como o próprio desenvolvimento dos locais onde elas estavam. Então, elas protagonizavam as lutas, etc., tudo, mas no momento do reconhecimento, eram os homens que falavam. Os homens. Foi isso que, na verdade, esse foi um dos motores que nos uniu, né? E que surgiu em nós a necessidade da criação desse grupo. Eu queria dizer ainda mais uma coisa e depois pedir que vocês concluíssem cada uma. Eu quero fazer assim um reconhecimento à Dani, porque esse documento que nós criamos e resultou em 9 laudas, nenhuma de nós tinha tempo, cada uma com os seus afazeres, colegas que estavam inclusive fora do estado. Nós quisemos deixar um registro nosso das mulheres que fizeram esse curso da Universidade Popular dos Movimentos Sociais e decidimos criar um documento que ficasse registrado. E conseguimos fazer isso muito graças a Dani, porque cada uma de nós fez uma parte daquele documento e a Dani era que corria também, cheia de compromisso, como ela disse que tem na televisão, inclusive, se deu o trabalho de unir tudo e dar um fio condutor, uma coesão àquele texto, não é? E isso tem que ser dito. E todas nós, mulheres, construímos aquele documento, mas se ele saiu perfeito na coesão, é porque todas participamos, mas o que a Dani, né, fez ali foi... Verdade. Que a Dani criou uma linguagem comum, né? Ela foi o que deu um tom comum. É um pouco do meu trabalho, né? No dia a dia, a unificar a escrita é um pouco do dia a dia do jornalista, né? Então, acho que isso ficou um pouco mais fácil para mim por conta disso, mas com certeza que sem a contribuição de vocês e a escrita de cada uma, eu tive a oportunidade, no final de 2018, de estar no Rio, quando aconteceu um encontro incrível, que eu nem sabia, eu fiquei sabendo quando eu estava lá, que se chamava Mulheres do Mundo, enfim, era meio que nos dias que eu já estava voltando, mas eu caí de paraquedas, assim, porque me antenei numa oficina com a Conceição Evaristo. Bem. Olha quem, né? Olha. Quando eu vi, eu disse, não, eu vou ter que ir participar, e eu fui, fiquei lá na fila de espera, na lista de espera, e consegui entrar nessa oficina, porque estavam acontecendo várias atividades simultâneas só realizadas por mulheres. E eu acho que a questão que ela fala da escrevivência é muito forte. É cada um escrever a partir do seu ponto de vista e da sua vivência. E eu acho que isso que fez o nosso texto ser tão bacana, assim, porque cada uma escreveu, né? Cada uma fez a sua escrevivência, colocou ali, né, o que estava sentindo, o que era do seu dia a dia, né, o que mais lhe chamou a atenção ao longo do curso. Então, costurar isso foi fácil. Na verdade, é importante dizer que tu não suprimiste nenhuma palavra de nenhuma de nós.
tu conseguiste criar coesão nesse texto com essa escrevivência, então, né? É isso. Escrevivência, vou anotar esse termo. Palavra nova no dicionário. Gurias, vamos então, Brenda e Magda. Acho que vai haver muitas edições ainda desse GT da UPMS. Já estou imaginando aqui. Mas hoje eu gostaria que vocês, enfim, concluíssem com o que vocês quiserem. Qual a mensagem para as mulheres e para os homens que vão assistir esse vídeo no planetadigital.help? Eu diria, escute muito, sabe? Porque eu acho que o grupo começou porque as mulheres tinham necessidade de ser escutadas, né? E eu acho que... E a gente se fortaleceu porque uma escutou a outra dentro do grupo. E aí, de tanto escutar, a gente, uma ou outra conseguiu exprimir, por vezes resumir o pensamento de todas, né? Então, eu acho que a grande beleza do nosso grupo e a grande lição que ficou é que a escuta do outro, ela é fundamental para a gente se desenvolver sozinho e desenvolver o grande grupo. E, enfim, e é por isso que a gente também quer espaço para poder falar, né? É isso. Continuaremos trabalhando por isso, mas eu acho que o que tem de grande de lição do grupo de trabalho foi esse, a escuta. E tu, Magda? Ultimamente a palavra que eu mais tenho usado tem sido gratidão, né? E a partir daquele grupo e outros que eu vinha participar depois dele, que daí acaba ficando aquele sentimento de tá faltando alguma coisa e a gente começa a buscar, né? Então, hoje em dia, até na minha área, na advocacia, eu tenho optado, inclusive, por fazer parcerias, por formar parcerias com mulheres, porque eu acredito que, além da escuta, além da fala, as atitudes também são muito importantes. Então, essa é a minha forma de concretizar o empoderamento feminino, porque falta para nós o dinheiro girar na nossa volta, nas nossas mãos, porque, infelizmente, nós vivemos num meio capitalista, que a gente precisa se fortalecer, e eu acho que essa é uma forma, fortalecermos o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa carreira, e tudo veio a partir daquele curso e outros que vieram depois dele, né? A partir dessas mulheres maravilhosas que eu conheci, com quem eu tive trocas de experiência, com quem eu tive troca de saberes, como a gente bem gosta de dizer. E é isso, gratidão a tudo que veio a partir daquilo, a partir de ter conhecido vocês, né? Olha lá. Elô, tu tá aí, tu ficou tão quietinha, Elô. Nossa, eu aprendi muito com você só em ficar escutando. Eu fiquei assim, ó, eu viajei longe no pensamento. Olha, assim, ó, maravilhoso ter encontrado vocês. E assim, ó, é um momento tão único que a Denise proporcionou esse encontro que tem que se repetir, sabe? Tem que se repetir. E eu até acho que tudo isso que vocês falaram, a história que é muito importante, porque tem as gerações que estão vindo aí e que muitas vezes não são ligadas em história, acabam aprendendo a história somente na escola. E essas pessoas que passaram a história para vocês via oral, não pode perder no tempo. Isso não pode ficar num limbo assim, sem essas gerações que estão vindo por aí ter um senso de humanidade dentro delas, entendeu? Serem humanos, não serem tão apegados em material, que é o que parece que está vindo aí essa geração. E eu sugiro para vocês, junto com as outras do grupo, formarem essa história, colocarem num papel. Não dá ideia, né, Elô? Porque aqui são mulheres que falou, elas já estão fazendo. Meninas, assim, ó, a tecnologia está tamanha hoje que cada uma, se está num local diferente, numa cidade, ou seja, até num país diferente, numa região diferente, vocês conseguem se conectar e botar essas ideias num papel para levar para as próximas gerações. Isso é muito importante, assim, ó. E eu sugiro para vocês, sentem, vale a pena escrever, porque vocês têm muito para escrever e a gente tem muito para aprender.
Eu, só nesses... Quantos minutos foram? Uns 40 e poucos minutos? Eu ficava a tarde inteira só escutando. Então, hoje, eu proporia que a gente alterasse um pouquinho, só para eu encerrar, porque eu estou com muita saudade desse mulherio todo da UPMS, das que não estão aqui. Queria agradecer, gurias, imensamente a presença de vocês, lamentar pelas que não conseguiram entrar por problemas técnicos, mas certamente nós vamos levar essa iniciativa adiante. Então, a minha contribuição para a gente encerrar, eu acho o seguinte, que nós temos sim que levar adiante essa história que a história não conta, porque, resumindo, foi o que nós aprendemos, né, na UPMS. Então, nós temos que desconstituir isso que está posto e começar a contar realmente a história que as pessoas não conhecem, tá? Então, fica um beijo e um convite para voltarem junto com as próximas. Obrigada, beijo, gente. Muito bom ver vocês. Eu agradeço. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gurias. Tchau, tchau. Um beijo.